Olá, aí eu aqui de novo, vou começar agora a fazer uma terapia, já estou fazendo a terapia presencial, né, com o terapeuta, agora eu vou fazer autoterapia. Aí eu peguei e pensei em escrever, depois eu falei assim, não, vou conversar comigo mesmo. Aí eu gravo isso. Aí depois eu pensei, aproveitar, eu vou e posto também. Aí fica lá, de repente alguém pode ouvir e alguma coisa, alguma besteira que for dita aqui pode servir para ajudar alguém. É gostoso pra caramba a gente fazer isso, porque igual agora, né, estou gravando, sem nenhum compromisso, sem nenhuma expectativa, sem nada, isso não tem interesse comercial, não quero ganhar nada, não quero promover nada, não vou ficar pedindo like, para dar like nenhum, para escrever em nada, para sininho de nada, não tem nada disso. Eu tenho um canal, na época eu mexia com educação, todo mundo que me conhece sabe. Aí eu fiz o canal Pedagogia Moderna, tinha um objetivo na época, de postar situações concernentes à área pedagógica, dicas, enfim, havia uma intenção de promover o meu trabalho como pedagogo, enfim. Mas isso foi se perdendo, as coisas vão mudando, e vem o advento da tal da pandemia, e tudo mudou, a tal ponto que naquela época ainda morava em Búzios ainda. Agora já estou aqui. Agora, eu peguei e falei, bem, vou aproveitar que o canal já está lá, então eu vou continuar gravando. Agora eu vou gravar para mim, não mais para as pessoas. Né? Não importa a opinião, nada disso, vou gravar para mim. E aproveitar e desabafar, porque eu estou atravessando uma fase de um certo incômodo emocional, psicológico, não só eu, como um monte de gente. Então eu estou fazendo sessões de terapia, até passei pela psiquiatria também já, então, para tentar organizar essa bagunça. Aí o médico me deu um diagnóstico, que até hoje já tinha feito alguns tratamentos, mas nunca tinha obtido um diagnóstico coerente e que eu realmente conseguisse aceitar ele, porque eu sou muito investigativo, né? Não adianta falar uma coisa comigo que eu não simplesmente ouço, eu sempre vou a fundo, sempre vou pesquisar, sempre qualquer palavra, qualquer situação, qualquer coisa, eu quero ir a fundo. Aí eu quis ir a fundo desse diagnóstico. Na verdade, tem um diagnóstico principal e alguns paralelos. Os paralelos eu nem concordei tanto. Mas esse chama-se, vou pôr aqui com uma pessoa para falar para mim qual que é o nome dele. O nome dele é... Borderline. Esse é o famoso distúrbio borderline, foi o diagnóstico. Aí eu pus a minha amiga aqui, a nossa estrela, Madonna, para falar por mim, né? Borderline. É uma palavra da língua inglesa, aproveitada. E borderline, vocês já viram que eu dei uma desequilibrada aqui, né? Uma certa emocionada, e as emoções da gente ficam muito afloradas, então em determinado momento você fica emotivo de uma hora para outra, né?
O borderline quer dizer no limite. Igual que ela fala assim, você me colocou no limite. Né? Tem até um pedaço ali que eu estava vendo aqui no programa, assim, borderline, feel like I'm going to lose my mind. Então, quer dizer, no limite. Você me levou a perder o juízo. Me levou a perder a consciência. Então, a rigor, borderline quer dizer limite. Então, esse distúrbio de borderline, ele, o nome já está dizendo, é um limite. E o diagnóstico veio a calhar, depois eu vi os detalhes, né, disso tudo. Eu estou contando essa história toda só para justificar esse meu posicionamento com relação à questão do vídeo. Por quê? No limite é quando você está no limite. Grande constatação, né? Eu comecei, já sempre fui, quem me conhece sabe, né, que meu temperamento nunca foi dos mais pacíficos, só que foi exacerbando, foi piorando. E o grau de irritabilidade foi só aumentando, o grau de agressividade foi só aumentando, o grau de intolerabilidade, né, que vem de intolerável, palavra bem esdrúxula, então foi tudo aumentando. E foi tudo chegando ao limite. E essa questão de ficar irritada começou a incomodar até a mim mesmo. Eu fiquei tão chato, nem eu estava me aguentando mais. Eu peguei e falei, meu Deus do céu. Tudo dá vontade de você voar, quebrar tudo, voar numa pessoa. E aí você vê uma coisa que você não gosta. Acabou o mundo, você lê uma coisa que você não quer. Você dá a resposta imediata e às vezes até desagradável. Aí começou aquele bate-boca, ainda mais se você está em rede social, é tanta asneira, é tanta improbidade, é tanta coisa que você... Então eu peguei, tive que tomar atitude, procurei e tal, comecei a tratar e já ajudou bastante. E uma das formas mais eficazes que eu tenho observado dentro disso é justamente você ter a oportunidade, né? A minha terapeuta falou assim, e comece a escrever tudo, porque tudo que está errado à volta me irrita profundamente. E praticamente está tudo errado, né, nesse momento. Né, as pessoas também que me conhecem sabem, eu estudei bastante. Né, fiz 3 cursos superiores, 2 pós-graduações e mais alguns cursos complementares em diversas áreas, além de ler muito, clássicos, etc. e tal. Então isso te faz ficar com um grau de conhecimento e discernimento muito exacerbado e é ruim, né, para uma pessoa que já tem uma índole de pavio curto, vamos dizer, porque você lê coisas e aquilo te mata. Você vê coisas, vê opiniões. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma situação de inversão de valores absoluta. Tudo que é certo passou a ser errado e tudo que é errado passou a ser certo. Aí eu falei assim, bem, então para eu não sair aí brigando com todo mundo, para eu não sair dando a minha opinião, que eu já fiz até algumas amizades e inimizades, eu vou fazer isso comigo mesmo. Aí eu chego aqui na frente dessa tela, reclamo de tudo e falo de tudo e ótimo. Aí eu vou fazer o seguinte, cada vídeo que eu postar, eu vou falar um assunto, vou fazer um desabafo sobre uma determinada coisa. Por quê? Eu estarei falando, dando a minha opinião, eu estarei desabafando, colocando para fora aquela coisa que me incomoda demais, sem ser direcionado a ninguém, né? No caso, sem ofender ninguém, porque é uma coisa generalizada, é uma opinião generalizada sobre... né, o mundo inteiro, nem sei sobre o Brasil. E que ninguém vai tomar para si, apesar de que muita gente vai se encaixar. Eu mesmo posso me encaixar dentro de algumas dessas situações. Então, por exemplo, política, que é uma coisa muito, né, nevrálgica, é um ponto muito melindroso, perdi algumas amizades em função disso. Eu expunha antes minha opinião em redes sociais com alguma frequência, de uma forma muito contundente. Comecei a trabalhar
a me forçar a parar com isso, principalmente responder às asneiras que eu lia e dispor meu ponto de vista, que era bem fundamentado, e é bem fundamentado, na história, numa série de coisas. Sobre política, não no sentido de defender ou acusar A ou B. Papo técnico, tipo assim, comunismo. O que é o comunismo? De onde vem? Quem criou? O que criou? A raiz histórica. O comunismo é a ideologia política criada por Karl Marx em dado momento, que está registrado num livro, num brilhante clássico, né, que é O Capital, de Marx, as ideias também de Engels, enfim, abordar, né, isso dentro dessa questão, porque hoje em dia as pessoas estão falando, comunismo, porque o comunismo vai vir aqui, porque o comunismo vai vir assado, porque o Brasil vai virar comunista, porque não sei quem é comunista. Aí se você chegar perto dessa pessoa, porque é um bando de papagaio, né, assim, ei, me fala aqui, o que é comunismo? Bem, vai falar um monte de asneiro, mas não vai falar realmente a verdade. Por quê? Porque ela não sabe o que é comunismo. Ela é simplesmente um papagaio que está repetindo o que o senso comum fala que é comunismo. Aí, outra coisa aqui, esquerda e direita. Nossa, porque essa esquerda, porque essa esquerdalha, porque é esquerda. Não porque essa é da direita, porque aquela direita, não sei o que, é direita. Aí você chega perto dessa pessoa e fala assim, ei, me fala aqui, o que significa esquerda? O que significa direita? Né? Por que fala que fulano é esquerda e fulano é esquerda? O que é isso? Ela não tem a mínima noção do que é. E isso tem uma explicação histórica de como surgiu a esquerda, como surgiu a direita, que são meras correntes ideológicas, né, que tem lá sua raiz na Revolução Francesa e tal. Isso é conversa para uma outra hora. Também nada relacionado a nomes de quem quer que seja, dentro da, por exemplo, da nossa política. Simplesmente eu vou falar assim, a esquerda é isso e a direita é isso. A esquerda pratica esse tipo de ideologia e a direita pratica tudo à luz da história, tudo à luz científica, tudo à luz dos conceitos, não de pontos de vista ou de simplesmente falar uma coisa que você não tem a mínima ideia do que seja. Hoje eu resolvi começar, então assim, tá, política, educação para o trânsito, que é uma coisa também que mata a gente, convívio social, educação, misericórdia. Erros, né? Uso indevido da língua. Olha, tem assunto demais para eu julgar, para eu colocar aqui. Tudo muito bem embasado. Tá? E imparcial. Não é para defender A nem B, nem para acusar nem C nem D. Tudo meus desabafos. Aí vai ouvir quem quer e concordar também quem quer. Ou não. Porque eu sei que a maioria não vai ouvir isso. Essas conversas aqui. Não vai interessar. E eu também, para mim, não interessa. Se interessa. Já disse e repito. Estou fazendo minha análise. Muito bem, hoje eu resolvi comentar como uma dica, como um ponto de vista, né? Todo mundo tem direito, aí já falando de direito, né? Sobre a questão do que a gente passou a chamar de politicamente correto. E da evolução que está havendo na sociedade com relação a isso. A questão dos chamados pontos de vista, do direito, opinião. Então isso está muito em voga, questão de opinião. Porque ultimamente está um nojo. Porque não sei o que, mimimi. Não pode falar nada. Falou isso, é ofensa. Falou aquilo, não dá não sei o quê. Aí vem uns ridículos e falam um monte de asneiras, né? E começam a repetir, como eu disse, coisas do senso comum, né? Senso comum é o quê? É uma coisa que é julgada na sociedade, vira jargão, aí todo mundo ouve e sai repetindo aquilo. Sai usando aquela estrutura, aquela linha de pensamento,
ela é o senso comum. E papagaio, está repetindo um monte de coisa que não sabe. Eu, particularmente, acho que isso tudo não é banal, não é nada de mimimi, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada do que de fato as pessoas estão isso, que há cerceamento de ideia, que é antidemocrático. Tem nada disso. Simplesmente, o que acontece é o seguinte, a sociedade evolui, porque a evolução ela é inerente, ou seja, ela não depende de querer ou não querer e de planejar ou não planejar. O tempo passa e as coisas inexoravelmente têm que acompanhar a passagem do tempo. E quem não fizer isso, fica para trás. Perde o bonde da história. A população vai crescendo, o jogo de interesses, né? Cada um tem o seu próprio interesse e defende ele. Vão exacerbando, a vida vai ficando mais complexa, porque as demandas pessoais e sociais vão se diversificando a tal ponto que vira quase que uma guerra, né? O que acontece? Tem que entrar aí, no caso, a lei, que a lei existe para isso, para normatizar a vida na sociedade. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, está certo, o que não está. Porque as pessoas não têm discernimento suficiente para fazer isso. O certo é que a gente tivesse essa condição e usasse dela sem ser obrigado ou forçado pela lei ou por nada, simplesmente pelo bom senso, né? Pela coerência. Mas isso, infelizmente, não acontece. Aí entramos agora nesse impasse. Uma grande parte das pessoas acham que está havendo um exagero, que agora não pode falar mais nada, nós vamos ter que trocar a máscara por uma mordaça. Eu já vi essas postagens aí também. Não, ninguém tem que trocar a máscara por mordaça, ninguém tem que pôr mordaça na boca, ninguém tem que pôr esparadrapo, ninguém está sendo cerceado. Não. Sabe por quê? Porque os direitos, tem os direitos pessoais, individuais, que é de você para você mesmo, e tem os direitos coletivos, que pertencem à sociedade. Esses sim, esses têm que ser regulados, porque senão há excessos. E o ser humano é todo igual, em termos de sentimentos, né, e estrutura psicológica. Já dizia Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, o quão uma coisa pode se tornar uma ofensa e o quão grave essa ofensa pode ser, só a pessoa que é vítima dela vai sentir. Então a gente ouve, miúde, assim, disparates do tipo, fulano matou não sei quem, aí houve um crime lá. Eu acho que os dois pontos mais que estão no momento, que estão pesando mais, é a questão da homofobia e da etnia, né? Que eles falam raça. Mas não existe raça. Não existe. Ah, fulano é raça negra, o outro é raça branca, o outro é raça... Não existe. Isso é um conceito do senso comum. Vou explicar por quê. Na biologia, à luz da ciência, igual eu disse, existem as subdivisões, né, de qualificação dos reinos animal e vegetal. No animal tem as divisões, que eu não sei de qual, não vou entrar nisso, que não interessa, mas aí tem uma delas que é espécie. A definição de espécie é o seguinte: são indivíduos da mesma espécie, indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, qualquer animal que cruzar e gerar um descendente fértil, ele é da mesma espécie que o outro. Porque se dois elementos, dois indivíduos de espécies diferentes, ainda que eles cruzem, o que em muitos casos não vão cruzar jamais, mas ainda que eles cruzem e não sejam da mesma espécie, ou não vai gerar nada, ou vai gerar um indivíduo que não é fértil.
Igual, por exemplo, o pato e o marreco. O pato e o marreco não são a mesma espécie. Por quê? Eles cruzam e eles geram um ser. Né? A maioria eu conheço como paturi, é um híbrido do pato com o marreco. Ele tem as características físicas do pato e do marreco. Só que ele não é fértil. O paturi ele não é capaz de reproduzir. Ele só existe em função do cruzamento do pato com o marreco. Igual essa eu não sei dizer muito bem, não, mas vocês vão entender. O cavalo, a égua com burro, mula, enfim, tem o jegue, tem o jumento, tem burro. Esses equinos, alguns deles, eu não sei se o burro é o híbrido do cavalo com o jumento, da égua com o jumento, enfim, eles cruzam. Mas a cria deles não é fértil. A mula, por exemplo, que eu acho que a mula que não é fértil, ela não é capaz de produzir. Então, aqueles dois seres que geraram ela não são da mesma espécie. São chamadas subespécies. Aí sim, você pode falar assim, aquele ali é de uma raça tal, aquele é de uma raça tal. São subespécies. O cão tem milhares de subespécies. Né? Tem o que chama raça. Né? Você vê cães diferentes de toda a natureza. Até o lobo, né, chega a cruzar aí nessa família. Agora, a espécie humana é da família Homo sapiens sapiens. É uma só. Não tem subespécie. Não tem raça. Não tem subespécie. É Homo sapiens sapiens. O que a gente chama de raça aqui são etnias. As etnias são indivíduos com características físicas diferentes em função da evolução do ambiente onde esses indivíduos evoluíram, o que vem de uma escala histórica ao longo do tempo, né, que justifica a existência de negros genuínos, aqueles negros, como se chama, a reluzir, são genuínos, com as características próprias deles, os brancos, arianos, transparentes, cabelo amarelo, olhos azuis, extremos, né? Os asiáticos extremos. E dentro dos asiáticos tem variações diversas. Fala assim, não, aquele ali é polinésio, não, aquele lá é chinês, não, esse é japonês, aquele é coreano. Ainda tem pequenas variações nos orientais, indígenas, enfim. Mas é o Homo sapiens sapiens. Todos que cruzarem vão gerar descendentes férteis. Então, eles são da mesma espécie. Agora, por que eu vou falar que uma dessas etnias é melhor do que a outra? Baseado em quê? Se é a mesma espécie, o que me dá o direito ou o embasamento de dizer qual deles é o melhor? Não. Foi criado um estereótipo social que virou senso comum, que subjugaram algumas etnias à inferioridade e elevaram outras, que é parte do contexto do desequilíbrio humano. Então, aí uma pessoa comete um crime de injúria racial, que eles chamam, mas para definir raça, mas não é raça. Aí vai e fala assim, chega perto de uma pessoa, né, o que é polêmico, assim, ou se é de um negro, um branco já pega um negro assim, ou se é um macaco. Aí aquela pessoa que é da etnia negra, se sente, lógico, no fundo do poço, de baús, é tomada de uma ira, de um ódio, né, até certo ponto muito justificável, vai lá e mata o outro. O que não, e esse não é justificável, matar não tem justificativa. Aí depois vem um e comenta assim, nossa, mas matou só porque chamou de negro? Ué, só porque chamou de negro matou? Só porque chamou de negro? Só porque chamou de negro? Chamou de negro é uma coisa comum. Comum para você. Mas para quem ouviu, é comum? Para quem ouviu. Tá, e se você tem lá
no seu calcanhar de Aquiles, um negócio desse tamanho, e alguém for lá e tocar, e te magoar e te ferroar lá no seu fundo, aí você vai e comete um ato de agressão, ou de morte, ou só agressão. Ué, mas fez isso só porque chamou isso? Cada um sabe a dor da delícia o que é. Então cada um sabe o quanto uma ofensa é capaz de te derrubar, de te destruir. Então, o que é o óbvio? O que é o lógico? O que é o sensato? Não se tocar nesses assuntos. Não falar isso. Agora, pensar, isso daí é o direito inerente. Pensar e ter meus conceitos é claro. Eu, por exemplo, posso não gostar ou de negros, ou de orientais, ou de indígenas, ou até de brancos. Mesmo eu sendo da etnia branca, eu posso também não gostar de branco. Eu posso até chegar a odiar algum desses. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Esse problema realmente eu não tenho. Mas, vamos supor que eu tivesse como alguns tinham, igual nós já vimos na história, igual aquela Ku Klux Klan nos Estados Unidos, o que eles fizeram com a população negra nos Estados Unidos naquela época. Era um ódio. Tratavam como animais. Então, tem gente que tem isso. Aí, se a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um ódio de japonês, vamos supor, de oriental, de chinês. Os chineses estão começando a despertar certa antipatia no mundo. Aí fala assim, nossa, mas eu tenho um ódio, mas um ódio, assim, mortal. Eu não aguento nem ver um chinês que eu não quero nem ficar perto. Eu tenho o direito de sentir isso? Tenho. Claro que tenho. Posso sentir isso e agir dessa forma. Quando eu ver um chinês chegando perto de mim, eu saí de perto. Agora, eu tenho o direito de falar isso? Não. Não tenho. Né? Definitivamente eu não tenho. Por quê que eu não tenho? Não é da minha conta e de ninguém, né? E ele não precisa da minha anuência para viver. Se eu vou, igual falando assim, eu aceito, não sei o quê. Ninguém tem que aceitar porcaria nenhuma, né? Porque a aceitação do A ou do B não vai mudar a vida de ninguém. Ele vai continuar existindo e vai continuar sendo o que é. Então ele não precisa de que ninguém aceite nada. Nenhuma etnia. Mas eu vou ofender uma pessoa, não vou agregar nenhum valor a nada, não vou trazer nenhum benefício de espécie alguma, estarei semeando a discórdia, estarei me expondo até ser morto, estarei semeando o ódio, né? Isso é o que chama de discurso de ódio e tal. Então, se eu fizer qualquer comentário que deprecie uma etnia, eu estarei simplesmente cometendo um crime realmente. Por quê? Eu não tenho esse direito. Não tenho, desde logo não tenho de falar. Não, mas é a minha opinião, tem direito de falar. Não, não tem. Não tem. Você tem direito de pensar e agir assim. Você não vai namorar uma pessoa dessa, você não vai ser amigo dela, você não vai conviver, você não vai morar perto dela, você não vai olhar na cara dela. Né? Passou perto dela, você pode até abaixar a cabeça, seguir e tal. Agora, abrir a sua boca para falar isso, jamais. Depois do segundo caso, que está mais também em voga hoje, a questão da sexualidade, da opção sexual da pessoa, de homofobia, como o caso que nós vimos recentemente, né? Da história do super-homem, que eu nem entrei nisso, eu não sei detalhar, mas houve um caso, né? Eu sei disso, do filho dele, que é gay, que beijou o outro, não sei o quê. Aí eu te falo, a pessoa, todo mundo precisa aceitar os gays? Não. Eu tenho direito de odiar os gays? Tenho. Eu tenho direito de não querer ficar perto? Tenho. Eu tenho direito de não querer passar perto, de olhar? Tenho. Agora, eu tenho direito de falar isso? Não. Não tem. O que vai mudar a sua vida? O que vai fazer você ficar melhor? O que vai ajudar aquela pessoa? O que vai ajudar a
da sociedade uma merda de uma opinião dessa? Me fala. Vai agregar o quê? Vai somar o quê? Vai ajudar em quê? Ah, esse de gay, eu até que eu aceito, sabe? Ah, aceita. Ai, que maravilha que você aceita. Se você não aceitasse, como que ia viver sem a sua aceitação? Quer dizer, as pessoas estão andando para se você está aceitando ou não. Então, o que acontece com a lei? Ela tem que intervir aí. Porque alguém está sendo agredido lá no âmago. E o que aconteceu nesse caso aqui, segundo a minha opinião? Aí o clube, onde o rapaz que fez o comentário homofóbico, o clube tomou uma atitude, a seleção brasileira tomou uma atitude, como se diz, punição exemplar. A maioria da sociedade, usando da sua homofobia implícita, corroborou a atitude do cara e condenou a punição. Ah, estão socando mordaça na nossa boca. Não pode mais falar o que pensa, não pode mais falar nada. Não, não pode. E tem que haver uma punição ferrada para esse e qualquer outro caso, de qualquer outra natureza, seja gordo, seja cor, seja opção social, comportamento, seja qualquer natureza de comentário que remeta a outrem. Não é da sua alçada. Não semeie o ódio, não semeie a discórdia. Você não tem o direito de falar nada sobre ninguém. E a sociedade tem que entender isso. E a lei tem que fazer valer isso a todo custo, na marra, para que haja um convívio legal. Você entendeu? Porque se fosse dizer o seguinte, eu vou fazer uma expressão sobre um assunto qualquer, e esse vai ser ótimo, porque vai ajudar pra caramba, vai ajudar a sociedade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, eu fazer um comentário, uma crítica, uma zombaria de uma situação ou direto a uma pessoa, porque eu acho que eu tenho o direito de falar isso, que é a minha opinião, eu sou um cidadão, eu tenho direito. Direito de quê, pô? Direito de quê? De ofender? É só isso. Porque um comentário imbecil desse só serve para ofender, mais nada. Não traz qualquer benefício. Então vamos cair na real. Vamos cair na real. Não existe nada disso, não. Não existe cerceamento de nada. Isso chama-se evolução. Né? Evolução. Uma sociedade, quando ela evolui, ela chega a este ponto, de que cada um procure tomar conta da própria vida, cada um procure olhar para si mesmo, cada um procure se corrigir, para que o todo fique legal. Né? Aquela historinha do passarinho, está lá no incêndio, vai com um biquinho, pegar uma gotinha d'água, a floresta pegando fogo e tal, todo mundo conhece. Ah, mas você acha que você vai apagar o fogo? Não, não vou, mas estou fazendo a minha parte. Então, se eu calar o raio da minha boca, eu não vou mudar o mundo, mas eu já estou um problema a menos, é um idiota a menos para causar ódio e conflito. Entendeu? Porque disso sai morte, sai um monte de coisa, você traumatiza uma pessoa, você acaba com a vida da pessoa, para quê? Com que propósito? Comente isso com você mesmo, pensa na sua cabeça, chama a criatura de tudo que é nome, ri, sabe? Até quando você pensa, cospe, escarre, faça o que você cague, faça o que você quiser, mas guarde no seu âmbito, para você, no máximo, para não dizer que a intolerância é geral, no máximo, quando você estiver numa turma de amigos que compartilham dessa mesma opinião, entre vocês ali, racha a lenha. Agora, chegar publicamente e expressar uma opinião totalmente imbecil, e se a pessoa for punida, todo mundo vai contra. Mas não, fulano tem um direito. Tem. E se você, que tem aquele... Todo mundo tem sua caixinha de segredo. Se alguém pega lá naquela caixinha de segredo sua, descobre um podre da sua vida, que não existe vida ilibada, e pega e joga isso, e todo mundo começa a comentar. Põe-se no lugar. Transfira-se para o lugar do outro. Né? Então, esse foi o meu primeiro desabafo. Vão melhorar o conjunto social? É assim que faz.
Vamos aprender a engolir. Façam como eu estou fazendo. Desabafos, terapia, faz o que for, mas se livrem disso, dessa carga de ter que, né? Vamos deixar as pessoas em paz. Se a pessoa é gorda, ela é obesa, ai meu Deus do céu, é tanto apelido, é tanto nome, é tanta situação, é tanta crítica. Gente, parece que nós estamos na época das cavernas. Nós estamos no século XXI, indo para um quarto do século XXI já. Existem preocupações muito maiores no mundo, existem problemas muito maiores, situações muito além disso. O planeta está sendo destruído, nós estamos enfrentando problemas de ordem gravíssima e o povo preocupado com a sexualidade de fulano, a cor do ciclano, a gordura do Bertrame. Pelo amor de Deus, né? E acha que vai passar impune. Então, se a lei entra e impõe o rigor para ordenar a situação, está errado. A famosa inversão de valores. Não, não está errado. Então, por aqui, a gente encerra, a gente não, eu, né? Porque eu acho que só eu mesmo vou ouvir isso. A primeira situação, calar a nossa boca, por livre e espontânea vontade, e abri-la, sim, para elogiar, quando a gente for real, porque ser falso também não. Eu vou elogiar porque eu sou obrigado? Não, não é também obrigado. Não. Você é obrigado simplesmente a calar a sua boca. Ou, querendo falar coisas positivas. Elogiar. Agora, a crítica fica para os críticos. Mas eles criticam o quê? Um trabalho científico, uma música, uma coreografia de dança, uma produção, um trabalho, uma criação. Tá, mas é uma crítica o quê? Não é ofensiva. Ali vai se levar em conta a técnica, os parâmetros que envolvem aquela situação, uma série de fatores. Agora, o ser humano que criou aquilo, ele não está sendo atingido nem atacado porque o trabalho dele foi mal aceito, ou não foi aceito, ou foi criticado elegantemente. Porque ninguém é obrigado a mentir ou se omitir, né? Se eu me exponho publicamente, igual eu estou fazendo aqui agora, e um monte de gente vier meter o pau aqui, eu tenho que aceitar, eu estou me expondo publicamente. Então, isso a gente nunca vai conseguir mudar. Agora, opiniões de caráter pessoal, humano, não é possível e passível de aceitação. Não é. E não deve ser. Eu acho que o rigor da lei tem que ficar cada dia mais evidente. Tá? Para que isso, tudo na vida é hábito. A gente adquire bons hábitos ou maus hábitos. Então vamos trabalhar o bom hábito de fechar a boca para o que é pífio, para o que é descartável, para o que é vão. Não tem nada que falar. Falar qualquer bobagem cotidiana. Igual eu falei, critica a atuação de um artista tal, critica o texto de não sei quem, dentro de um parâmetro, igual eu falei, técnico. Tem argumento para fazer isso. Entenda daquilo que você vai criticar. Né? Agora, as características que são intrínsecas do ser humano, da alma humana, não vamos mexer com elas. Porque não é só por isso, é só para aquilo. É porque não é legal e coloque-se no lugar do outro. Tá certo? Então, um abração para todo mundo. Da próxima vez eu vou ver sobre o que eu vou desabafar, não sei. Acho que da próxima vez eu vou falar. Ah, sim, vamos falar sobre a história, vamos falar sobre política. À luz da história, não de ponto de vista pessoal. Tá? Então, ó. Tudo de bom, Geraldo César, para você e para todos que porventura assistirem
a este desabafo, né? Essa monte de pataquada. E criticar também, pode criticar também, tanto que quiser, não tem problema. Falou?